A chuva caía havia 3 dias seguidos, transformando as ruas de Seul em rios de luz refletida. Yoon Ha-rin estava parada à janela de seu pequeno apartamento em Mapo, observando a cidade se transformar em aquarela através do vidro. O céu tinha a cor de fotografias antigas, cinza e desbotado, e as montanhas distantes mal eram visíveis através da névoa. Era o tipo de chuva que fazia tudo parecer distante, como se o mundo estivesse envolto em algodão, abafado e macio. Ela segurava uma xícara de chá que havia esfriado há muito tempo, os dedos envolvendo a cerâmica em busca do calor que não sentia mais. Aos 29 anos, Ha-rin havia construído uma vida que parecia pacífica vista de fora. Ela dava aulas de literatura em uma pequena escola particular em Hongdae, morava em um apartamento aconchegante cheio de livros e plantas, passava os fins de semana em cafés tranquilos, escrevendo em diários que ninguém jamais leria. Seus alunos a amavam porque ela lhes ensinava que as palavras tinham poder, que as histórias podiam curar, que a literatura não se tratava apenas de analisar autores mortos, mas de compreender o coração humano. Ela tinha amigos, um emprego estável, uma rotina que lhe trazia conforto. Mas havia um vazio dentro de seu peito, um quarto que estivera trancado por 5 anos, e às vezes, tarde da noite, quando não conseguia dormir, ela pressionava a mão contra as costelas e se perguntava se algum dia ela pararia de doer. Ela não falava mais sobre Jin-ho. Seus amigos haviam parado de perguntar anos atrás, entendendo que algumas feridas eram profundas demais para serem cutucadas casualmente. Até mesmo Min Young, sua melhor amiga e colega, sabia que era melhor não mencionar o nome dele, a menos que Ha-rin o mencionasse primeiro, o que ela raramente fazia. Era mais fácil fingir que ele tinha sido um sonho, uma linda história que ela lera uma vez e da qual se lembrava pela metade. Mas a verdade era que Jin-ho vivia em tudo o que ela fazia. Nos livros que ela escolhia ensinar, sempre aqueles sobre saudade e perda. Na maneira como ela ainda tomava seu café preto, com um toque de mel, como ele a ensinara. Nas cartas que ela escrevia, mas nunca enviava, enchendo caderno após caderno com palavras destinadas a alguém que não estava mais lá para lê-las. O apartamento estava silencioso, exceto pela chuva e pelo som distante do trânsito. Ha-rin sempre amou a chuva. Jin-ho a odiava. Ele era um fotógrafo, um homem que perseguia a luz, que vivia por horas douradas e céus limpos. Chuva significava sessões canceladas, oportunidades perdidas, dias passados em ambientes fechados, sentindo-se inquietos. Eles eram tão diferentes nisso, em tantos aspectos. Ela era aquela que encontrava beleza nos dias cinzentos e melancólicos, que conseguia passar horas lendo o mesmo poema repetidamente, encontrando um novo significado a cada vez. Ele era movimento e energia, sempre planejando a próxima viagem, o próximo projeto, a próxima aventura. Eles se equilibraram uma vez. Ou talvez tivessem apenas colidido, duas forças incompatíveis que criaram algo belo e breve antes de inevitavelmente se separarem. O telefone dela vibrou no parapeito da janela, tirando-a de seus pensamentos. Uma mensagem de Min Young perguntando se ela queria jantar. Ha-rin respondeu educadamente, dizendo que tinha trabalhos para corrigir, o que era parcialmente verdade. Sempre havia trabalho a fazer, sempre uma desculpa legítima para ficar sozinha em casa. Min Young entenderia. Ela sempre entendia. Min Young era o tipo de amiga que sabia quando pressionar e quando deixar para lá, que trazia vinho sem ser solicitada e nunca exigia explicações para a tristeza que às vezes nublava os olhos de Ha-rin. Ha-rin largou o celular e se virou para a janela. Em algum lugar na cidade encharcada pela chuva, a vida continuava. Pessoas se apaixonavam, terminavam, faziam escolhas que mudariam tudo, viviam seus próprios dramas particulares. E ela estava ali, suspensa no âmbar, presa entre um passado que não podia mudar e um futuro que não conseguia imaginar. Fazia 5 anos desde que Jin-ho deixara Seul. 5 anos desde que ele estivera naquele mesmo apartamento, naquele mesmo lugar perto da janela, e lhe dissera que aceitaria um emprego no exterior. 5 anos desde que ela lhe dissera para ir embora, que não o pediria para ficar, que ambos sabiam que aquele relacionamento havia chegado ao fim. Ela se mostrara tão orgulhosa, tão digna,
mantendo a voz firme mesmo com o coração partido. E ele acreditara nela. Ele realmente acreditara que ela queria que ele fosse embora. Essa era a questão do orgulho. Ele protegia você, mas também a aprisionava. Impedia você de dizer as palavras que importavam, de admitir que estava errado, de implorar para alguém ficar mesmo quando parecia determinado a ir. Ha-Rin passou 5 anos dizendo a si mesma que tinha feito a coisa certa, que amar alguém significava deixá-lo perseguir seus sonhos, que ela tinha sido madura e altruísta. Mais tarde da noite, na escuridão honesta, ela sabia a verdade. Ela tinha tido medo. Medo de que se ela pedisse para ele ficar e ele decidisse ir embora de qualquer maneira, isso doeria ainda mais. Medo de que seu amor não fosse suficiente para competir com o mundo que ele queria explorar. Então ela fez a escolha pelos dois. O libertou antes que ele pudesse ir embora de verdade. Fingiu que era o que ela queria quando, na verdade, era apenas a única maneira que ela conhecia de sobreviver. A chuva continuava a cair, tamborilando contra a janela como 1000 dedos minúsculos, digitando uma mensagem que ela não conseguia decifrar. Ha-Rin fechou os olhos e se permitiu lembrar, só por um instante. Só por esta noite. Lembrou-se de como Jin-Ho costumava acordar antes do amanhecer para ver o nascer do sol, como ele beijava sua testa e sussurrava que ia sair para fotografar, que ela deveria continuar dormindo. Lembrou-se do cheiro da bolsa da câmera dele, uma mistura de couro e o leve aroma químico de filme. Lembrou-se de como ele olhava o mundo, sempre enquadrando as coisas, as mãos formando um retângulo enquanto compunha as cenas em sua mente, mesmo sem uma câmera. Lembrou-se do som de sua risada, brilhante e inesperada, de como todo o seu rosto se transformava quando ele estava realmente feliz. Lembrou-se de tudo e doeu, mas também foi precioso. Essas memórias eram tudo o que lhe restava dele. O que ela não sabia, o que não podia saber enquanto estava ali em seu apartamento com o chá frio e o coração dolorido, era que naquele exato momento, em um quarto de hotel do outro lado da cidade, Jin-Ho estava sentado na beira da cama com uma carta nas mãos. Uma carta que ele havia escrito 5 anos antes. Uma carta que ele havia carregado através de continentes, por dezenas de países, no fundo da bolsa da câmera como um talismã ou uma maldição. Uma carta que ele nunca tivera coragem de enviar. Jin-Ho retornara a Seul 3 dias antes. Disse a si mesmo que era a trabalho, uma exposição de fotografia que apresentaria seus melhores trabalhos dos últimos 5 anos de viagem. Seu agente ficara emocionado. Seul era sua cidade natal, o lugar onde construíra sua reputação inicial antes de se internacionalizar. Uma exposição de volta ao lar seria um enorme sucesso, reunindo seus antigos fãs e apresentando-o a uma nova geração. A galeria em Gangnam já estava lotada para a noite de abertura. Tudo estava perfeito, profissionalmente falando. Mas Jin-Ho sabia a verdade. Ele havia voltado por ela. Ele sempre voltara por ela. A carta estava velha agora, o papel ligeiramente amarelado nas bordas, a tinta desbotada em lugares onde seus dedos a tocaram muitas vezes ao longo dos anos. Ele a escrevera na noite anterior à partida de Seul, sentado em um quarto de hotel não muito diferente daquele, tentando encontrar as palavras para explicar o que sentia. Escrevera rascunho após rascunho, amassando papéis e começando de novo, até que finalmente, às 3 da manhã, produzira algo que parecia verdadeiro. Não era perfeito. Era cru e honesto, e provavelmente vulnerável demais, revelador demais. Mas dizia o que ele precisava dizer, que a amava, que deixá-la fora a coisa mais difícil que já fizera, que entendia por que ela o deixara ir tão facilmente, que o orgulho dela sempre fora uma das coisas que ele admirara nela, mas que desejava, desesperadamente, que ela o tivesse pedido para ficar, que ele tivesse ficado. Que o emprego, a oportunidade, o mundo inteiro não significavam nada comparados à possibilidade de uma vida com ela. Ele endereçou o envelope, selou-o e levou-o consigo para o aeroporto. Mas não o enviou. No último momento, parado em frente a uma caixa de correio no aeroporto internacional de Incheon, ele se acovardou. E se ela lesse e não sentisse nada? E se isso só tornasse as coisas mais difíceis para os dois? E se ela já tivesse seguido em frente, já estivesse feliz, não precisasse da complicação dos sentimentos dele atrapalhando sua vida? Então,
Ele guardou a carta de volta na bolsa, dizendo a si mesmo que a enviaria mais tarde, quando fosse a hora certa, quando fosse mais corajoso. Mas o depois nunca chegou. Anos se passaram. Ele viajou para o Japão, Tailândia, Índia, Marrocos, Islândia, Peru. Tirou fotos que ganharam prêmios, que foram publicadas em revistas de prestígio, que foram exibidas em galerias ao redor do mundo. Ele namorou outras mulheres, teve relacionamentos que duraram meses, às vezes quase um ano. Mas nada perdurou. Ninguém parecia certo. Porque ele estava comparando todo mundo a um professor de literatura em Seul que provavelmente não pensava mais nele, que... Agora, lá estava ele, de volta à cidade onde tudo começou e terminou, segurando uma carta que deveria ter enviado 5 anos antes. O quarto de hotel era agradável, minimalista e moderno, como os hotéis de Seul haviam aperfeiçoado, todo de linhas retas e cores neutras. Seu equipamento fotográfico estava espalhado pela mesa, lentes, baterias e cartões de memória em um caos organizado. Do lado de fora da janela, a chuva caía sobre a cidade cintilante, sobre o rio Han serpenteando como uma fita escura, sobre as montanhas que vigiavam ao longe. Em algum lugar daquela vasta cidade, Ha-rin vivia sua vida. Ela ainda dava aulas naquela escola em Hongdae? Ainda morava naquele apartamento em Mapo, com a janela que dava para o beco onde os gatos se reuniam ao pôr do sol? Ainda escrevia naqueles diários, preenchendo páginas com pensamentos que jamais diria em voz alta? Será que alguma vez pensou nele? Jin-ho se levantou e caminhou até a janela, com a carta ainda na mão. Ele tinha 3 semanas em Seul antes da exposição. 3 semanas para decidir se era corajoso o suficiente para encontrá-la, para finalmente entregar a carta, para arriscar tudo por uma chance que provavelmente já estava perdida. 3 semanas para descobrir se algumas despedidas poderiam ser desfeitas ou se o passado deveria permanecer enterrado. O que nenhum dos dois sabia ainda era que o destino, o acaso ou qualquer força que guia o universo já havia tomado a decisão por eles. Porque amanhã de manhã, por meio de uma série de coincidências que pareceriam impossíveis se não fossem verdadeiras, aquela carta chegaria às mãos de Ha-rin. Não enviada pelo correio, não entregue pessoalmente pelo próprio Jin-ho, mas aparecendo misteriosamente em sua mesa na escola, fechada, mas de alguma forma exatamente onde precisava estar. E quando ela a abrisse, quando lesse aquelas palavras que ele escrevera 5 anos antes, tudo mudaria. Todos os muros cuidadosamente construídos, toda a indiferença praticada, todos os anos fingindo que estava bem, ruiriam. Porque algumas palavras, uma vez escritas, uma vez lidas, não podem ser desescritas ou deslidas. Elas existem para sempre, mudando tudo o que tocam. Mas, por enquanto, naquela noite chuvosa em Seul, ambos ainda estavam sozinhos. Ha-rin em sua janela em Mapo, Jin-ho em seu quarto de hotel em Gangnam. 2 pessoas separadas por quilômetros, anos, orgulho e medo, nenhuma delas sabendo que a distância entre elas estava prestes a ruir. Nenhuma sabendo que a história que pensavam ter terminado 5 anos atrás estava, na verdade, apenas começando. A manhã seguinte chegou cinzenta e úmida. A chuva finalmente havia parado, mas tudo estava brilhando e molhado. Ha-rin acordou cedo, como sempre fazia, com seu relógio biológico programado para captar as horas tranquilas antes que a cidade despertasse completamente. Ela seguiu sua rotina matinal mecanicamente, os mesmos movimentos que havia realizado milhares de vezes. Banho, café, torrada com geleia, escolhendo roupas profissionais, mas confortáveis, reunindo seu material didático. Ela se olhou no espelho enquanto escovava o cabelo, vendo o mesmo rosto que via todos os dias. Talvez houvesse mais algumas linhas ao redor dos olhos agora, marcas sutis da passagem do tempo. Talvez sua expressão estivesse um pouco mais cautelosa do que 5 anos atrás. Mas ela ainda era ela, ainda reconhecidamente Yoon Ha-rin, ainda vivendo a vida com cuidado, um dia de cada vez. O metrô estava lotado, como sempre acontecia durante o trajeto matinal. Corpos pressionados naquela intimidade peculiar de Seul, onde estranhos compartilham o espaço. Ha-rin se apoiou em um poste e deixou a mente divagar, pensando na aula que daria naquele dia.
Eles estavam estudando poesia, especificamente poemas sobre memória e perda. Ela mesma havia escolhido o currículo, sempre atraída por temas que ressoavam com algo profundo dentro dela. Seus alunos, em sua maioria adolescentes, tentando navegar por seus próprios sentimentos complexos, respondiam bem ao seu estilo de ensino. Ela nunca os menosprezava, nunca descartava suas emoções como triviais ou adolescentes. Ela entendia que uma decepção amorosa aos 16 anos parecia tão real quanto uma decepção amorosa aos 29, que a dor não exigia idade mínima ou nível de experiência para ser válida. A escola era um prédio modesto, aninhado entre prédios mais altos em Hongdae, o bairro conhecido por suas universidades, cena artística e energia juvenil. Ha-rin lecionou ali por 7 anos, começando quando tinha apenas 22 anos e recém-saída da pós-graduação. Ela adorava o local, adorava caminhar pelas ruas cobertas de murais e arte de rua, adorava os cafés e livrarias e a atmosfera criativa em geral. Jin-ho também adorava. Ele havia tirado algumas de suas melhores fotos naquele bairro, capturando a colisão entre o tradicional e o moderno, a maneira como idosas de hanbok passavam por adolescentes em trajes punk, a maneira como templos antigos se erguiam cercados por galerias de arte contemporânea. Ha-rin balançou a cabeça, tentando fisicamente afastar o pensamento. Ela andava pensando demais em Jin-ho ultimamente, mesmo antes da melancólica sessão de observação pela janela da noite anterior. Talvez fosse a chuva, que sempre a deixava nostálgica. Talvez fosse o fato de ter completado 29 anos recentemente, uma idade que de alguma forma parecia significativa, um ano antes dos 30, um marcador do tempo que passa irrevogavelmente. Ou talvez não houvesse razão alguma. Talvez a tristeza funcionasse assim, permanecendo adormecida por meses e então ressurgindo inesperadamente, recusando-se a ser ignorada. Ela entrou na escola pela porta dos professores, cumprimentando o segurança com uma pequena reverência. Os corredores ainda estavam silenciosos, as aulas só começariam dali a 1 hora. Ela preferia chegar cedo, ter tempo para se preparar, sentar-se no silêncio da sala de aula vazia e organizar seus pensamentos. Sua sala de aula ficava no 3º andar, uma sala de tamanho razoável com janelas que davam para um pequeno pátio onde os alunos almoçavam em dias agradáveis. Ela a decorara ao longo dos anos com pôsteres de autores famosos, citações sobre o poder da narrativa, trabalhos artísticos e ensaios de alunos que a haviam tocado particularmente. Ao destrancar a porta e entrar, ela imediatamente notou algo diferente. Sobre sua mesa, que ela havia deixado limpa e organizada na tarde anterior, havia um envelope. Ali, completamente branco contra a madeira escura da mesa, de alguma forma luminoso à luz da manhã que se filtrava pelas janelas. Ha-rin congelou, uma sensação estranha percorrendo sua espinha. Quem estivera em sua sala de aula? Como haviam entrado? A porta estava trancada. Ela se aproximou da mesa lentamente, como se o envelope pudesse ser perigoso, pudesse explodir se ela se movesse rápido demais. Era um envelope simples, do tipo que se compra em qualquer papelaria, sem endereço de retorno. Mas na frente, com uma letra que fazia seu coração parar, estava seu nome. Apenas seu nome. Yoon Ha-rin. Escrito com os caracteres cuidadosos que ela reconheceria em qualquer lugar, em qualquer contexto, depois de qualquer período de tempo. A letra de Jin-ho. Distinta e bagunçada, letras que se inclinavam para a direita, o tipo de letra que parecia ter sido feita às pressas, mas com muito cuidado. Ela conhecia aquela letra como conhecia seu próprio batimento cardíaco. Ela a vira em bilhetes deixados na geladeira, em cartões de aniversário, no verso de fotos que ele lhe dera. Ela a havia memorizado sem esforço, do mesmo jeito que você memoriza o rosto de alguém que ama. Por um longo momento, Ha-rin não conseguiu se mexer. Ela apenas encarou o envelope, sua mente se recusando a processar o que estava vendo. Não era possível. Jin-ho estava na Europa ou na América do Sul, ou onde quer que suas viagens o tivessem levado. Ele não tinha motivo para estar em Seul, não tinha motivo para estar na escola dela, não tinha motivo para deixar uma carta em sua mesa. Tinha que ser um erro, uma coincidência,
alguém com uma caligrafia parecida. Mas mesmo tentando racionalizar, sabia que estava mentindo para si mesma. Aquela era a letra dele. Ela apostaria sua vida nisso. Com as mãos trêmulas, ela pegou o envelope. Era leve, provavelmente com apenas 1 ou 2 páginas. O papel parecia velho, não fresco e envelhecido, mas ligeiramente gasto, como se tivesse sido carregado por um tempo. Ela o virou. O lacre no verso estava intacto, mas envelhecido, e a cola amarelada. Esta carta havia sido selada há muito tempo. Anos atrás, se ela tivesse que adivinhar. Mas como ela havia chegado ali? Como isso era possível? Ela devia esperar, pensou. Devia sentar-se, preparar-se emocionalmente, talvez mandar uma mensagem para Min Young para que ela viesse depois da escola, para que não estivesse sozinha ao ler o que quer que estivesse lá dentro. Mas seus dedos já estavam deslizando por baixo do lacre, abrindo cuidadosamente o envelope sem rasgá-lo, retirando os papéis dobrados de dentro. 2 folhas, cheias de escrita dos 2 lados. Ela reconheceu a data no topo da primeira página. 5 anos atrás. Um dia antes de Jin-ho deixar Seul. A visão de Ha-rin ficou turva com lágrimas repentinas. Ela sentou-se pesadamente na cadeira da escrivaninha, a carta tremendo em suas mãos. E então, com o coração batendo tão forte que ela conseguia ouvi-la nos ouvidos, começou a ler. A carta começava simplesmente: Ha-rin. Apenas o nome dela, mas ela conseguia ouvir a voz dele dizendo. Conseguia imaginar como ele teria parado depois de escrevê-la, reunindo coragem para continuar. Estou escrevendo isto em um quarto de hotel, 12 horas antes do meu voo partir. Tentei dormir, mas não consigo. Continuo pensando em você, em nós, em tudo o que eu deveria ter dito nas últimas semanas, mas não disse. Não sou boa com palavras como você. Você é a escritora, a professora, aquela que entende como a linguagem funciona. Eu só tiro fotos. Mas neste momento, uma foto não basta. Preciso de palavras, mesmo que sejam desajeitadas, mesmo que sejam inadequadas. As lágrimas de Ha-rin caíam livremente, pingando no papel. Ela tentou afastá-las, mas elas continuavam caindo. Continuou lendo, com os olhos percorrendo as linhas, absorvendo cada palavra. Eu sei que você acha que eu quero ir embora, que este emprego, esta oportunidade, é mais importante para mim do que você. Mas isso não é verdade. Quero que saiba que, mesmo que nada mais que eu diga nesta carta importe, preciso que saiba que você é mais importante para mim do que qualquer emprego, qualquer aventura, qualquer sucesso. Você é a coisa mais importante na minha vida. Sempre foi. A letra ficou mais confusa à medida que a carta avançava, como se ele estivesse escrevendo mais rápido, com mais urgência. Quando você me disse que entendia, que não me pediria para ficar, que nós 2 sabíamos que esse relacionamento tinha chegado ao fim, eu quis discordar. Queria dizer que você estava errada, que o que tínhamos não estava chegando ao fim, que estava apenas começando. Mas você parecia tão segura, tão calma, tão pronta para me deixar ir. E eu pensei, talvez você esteja certa. Talvez eu esteja me apegando a algo que já acabou para você. Talvez seu coração já tenha seguido em frente, mesmo que o meu não. Ha-rin emitiu um som entre uma risada e um soluço. Como ele pôde pensar isso? Como pôde acreditar que ela não o amava mais, quando cada fibra do seu ser gritava para que ele ficasse? A carta continuava. Mas preciso te contar a verdade, mesmo que seja tarde demais. Eu te amo, Ha-rin. Eu te amo desde o dia em que nos conhecemos naquele café em Hongdae, quando você derramou sua bebida nos seus livros e eu te ajudei a limpar, e você riu em vez de chorar, e eu pensei, esta é a mulher com quem eu quero passar a minha vida. Eu amo o jeito como você vê beleza nas coisas tristes, o jeito como você consegue passar horas falando sobre um único poema, o jeito como você se importa com seus alunos, como se fossem seus próprios filhos. Eu amo sua força silenciosa, sua gentileza, sua inteligência. Eu amo tudo em você, até as coisas que me deixam louca, como o jeito como você sempre deixa as luzes acesas nos cômodos em que não está, ou como você coleciona livros mais rápido do que consegue lê-los. Ela estava chorando copiosamente agora, seu corpo tremendo com os soluços que ela vinha contendo há 5 anos.
Durante todo esse tempo, ela pensara que ele partira sem olhar para trás, que ele havia escolhido a carreira em vez dela facilmente, que ela havia sido um capítulo agradável, mas no fim das contas, esquecível em sua vida. Mas ele a amara. Ele a amara, e ela fora orgulhosa demais, medrosa demais, burra demais para lhe contar a verdade. Estou escrevendo esta carta porque sou um covarde, dizia a carta. Não posso dizer essas coisas na sua cara. Tentei uma dúzia de vezes nas últimas semanas, mas as palavras ficam presas na minha garganta. Então, estou escrevendo-as, na esperança de que colocá-las no papel as torne reais, as torne verdadeiras de uma forma que palavras faladas nunca parecem ser. Vou enviar esta carta amanhã do aeroporto. Quando você a ler, eu já terei ido embora. Talvez isso também seja covardia. Talvez eu devesse ficar e ter essa conversa cara a cara. Mas acho que talvez seja mais fácil para nós dois assim. Você pode ler sozinha, processar sem que eu esteja olhando, decidir o que quer fazer sem pressão. A carta estava chegando ao fim. Ha-Rin viu que faltavam apenas algumas linhas na segunda página. Ela não queria que acabasse. Queria permanecer naquele momento para sempre, suspensa na certeza de que ele a amara, de que ela não estava sozinha em sua dor, de que os últimos 5 anos de sofrimento haviam sido compartilhados. Não sei o que vai acontecer a seguir, escreveu Jin-Ho. Talvez você leia isto e não sinta nada. Talvez tenha passado tempo demais. Talvez você já tenha conhecido alguém novo, alguém que te merece mais do que eu. Mas eu precisava te contar. Eu precisava tentar. Porque viver com arrependimento é pior do que correr o risco de rejeição. Porque algumas coisas precisam ser ditas, mesmo que sejam ditas tarde demais. Porque você merece saber que foi amado, é amado e sempre será amado por alguém que foi estúpido e medroso demais para lutar por você quando era preciso. A carta terminava com um encerramento simples. Seu, sempre e para sempre, Jin-Ho. E então um pós-fácil, acrescentado em letras menores no final. PS. Se você quiser responder, vou verificar meu e-mail obsessivamente pelos próximos meses. Mas se você não quiser responder, eu entenderei. De qualquer forma, obrigada pelo tempo que tivemos. Foi a melhor parte da minha vida. Ha-Rin estava sentada ali, em sua sala de aula vazia, segurando uma carta de 5 anos atrás, o rosto molhado de lágrimas, o coração se partindo e se curando simultaneamente. Todo esse tempo perdido, elas se amavam e tinham muito medo de dizer isso, muito orgulho para lutar por isso, muito convencidas de que a outra pessoa não se importava o suficiente. Era quase engraçado, de um jeito trágico. Quase como uma das ironias literárias que ela ensinava aos seus alunos. A comunicação, ela sempre dizia a eles, era a base de todos os relacionamentos. Mal-entendidos eram a raiz da maioria das tragédias. E lá estava ela, a prova viva de suas próprias lições. Mas ainda havia uma pergunta que não fazia sentido. A carta nunca havia sido enviada. Ele a escrevera 5 anos antes, mas ela nunca chegara às suas mãos. Ela nunca recebera um e-mail, nunca recebera uma carta na caixa de correio de casa. Durante 5 anos, ela não recebera nenhuma notícia de Jin-Ho. Silêncio total. E então, hoje, esta carta aparece misteriosamente em sua mesa, ainda lacrada, parecendo nunca ter sido enviada. Como isso era possível? Antes que ela pudesse tentar entender, houve uma batida na porta da sala de aula. Ha-Rin deu um pulo, enxugando o rosto rapidamente com a manga, tentando se recompor. Ela enfiou a carta na bolsa e se levantou, alisando o cabelo e respirando fundo. "Entre!" chamou com a voz apenas ligeiramente trêmula. A porta se abriu e Min Young entrou, carregando 2 xícaras de café. Sua amiga olhou para o rosto de Ha-Rin e parou de repente. "O que aconteceu?" perguntou ela, com a voz imediatamente preocupada. "Você está bem? Parece que viu um fantasma." Ha-Rin riu, um som entrecortado. "Acho que sim", disse ela. E então, porque não conseguia mais se conter, porque precisava contar a alguém ou explodiria, tirou a carta da bolsa. "Min Young, preciso te mostrar uma coisa. Mas primeiro, preciso que você me prometa que não sou louca."
Min Young pousou os cafés e se aproximou com uma expressão preocupada. Você está me assustando. O que foi? Ha-rin entregou-lhe a carta. Apenas leia. Depois me diga se alguma coisa faz sentido para você. Enquanto Min Young lia, com os olhos cada vez maiores a cada linha, Ha-rin voltou para a janela e olhou para o pátio. A chuva do dia anterior deixara tudo verde e fresco, as árvores quase brilhando à luz da manhã. Os alunos começavam a chegar, suas vozes ecoando do térreo, jovens e cheias de energia. A vida continuava ao seu redor, alheia ao fato de que seu mundo havia acabado de se inclinar em seu eixo. Ha-rin, disse Min Young finalmente com a voz estranha. Onde você conseguiu isso? Estava na minha mesa quando cheguei esta manhã, simplesmente ali. Não sei como foi parar lá. Não sei por que está aqui agora, 5 anos depois de ter sido escrito. Não entendo nada disso. Min Young ficou em silêncio por um longo momento, lendo a carta novamente. Então, disse lentamente. Ha-rin, preciso te contar uma coisa, e preciso que você não fique brava comigo. Algo em seu tom fez Ha-rin se virar. O que você quer dizer? Min Young segurava a carta com cuidado, como se ela pudesse se dissolver. Ontem à noite, depois que você disse que não queria jantar, fiquei preocupada. Você parecia triste ultimamente, mais do que o normal. Então decidi passar no seu apartamento só para ver como você estava. Mas quando cheguei ao seu prédio, vi alguém saindo. Um homem. Ele parecia familiar, mas não consegui identificá-lo de imediato. Ele estava entrando em um táxi e pouco antes de fechar a porta vi seu rosto claramente. Ela fez uma pausa. Era Jin-ho, Ha-rin. Jin-ho está em Seul. A sala pareceu se inclinar. Ha-rin agarrou a beirada da mesa para se apoiar. O quê? Isso não é possível. Ele não está em Seul. Ele está viajando há anos. Não estou errada, disse Min Young com firmeza. Com certeza foi ele. Eu até chamei, mas ele não me ouviu, ou talvez não quisesse parar. O táxi foi embora antes que eu pudesse alcançá-lo. Eu ia te contar hoje, estava tentando descobrir como, e aí você me mostra esta carta. Ela olhou para o papel novamente. Acho que ele voltou e queria te entregar esta carta, mas não conseguiu fazer isso diretamente. Então, ele encontrou outro jeito. A mente de Ha-rin estava a mil. Jin-ho estava ali, em Seul. Depois de 5 anos de silêncio, ele havia retornado. E de alguma forma, entregara aquela carta, aquela confissão, aquela prova de que ela não estivera sozinha em seu coração partido. Mas por que agora? Por que depois de todo esse tempo? E se ele se dera ao trabalho de entrar em sua escola trancada, em sua sala de aula trancada? Por que não falara com ela pessoalmente? Por que deixara a carta e desaparecera de novo? Tem mais uma coisa, disse Min Young, hesitante. Fiz uma pesquisa hoje de manhã depois de vê-lo. Só umas buscas rápidas na internet. Ele tem uma exposição de fotografia que vai inaugurar em 2 semanas, em uma galeria em Gangnam. Aparentemente é a sua mostra de volta ao lar. Ele viajou pelos últimos 5 anos, tirando fotos pelo mundo todo, e agora está de volta para mostrar seu trabalho. Ela pegou o celular e mostrou a Ha-rin o site da galeria. Lá estava o rosto de Jin-ho, mais velho, mas inconfundível, ao lado de informações sobre a exposição. A noite de abertura estava marcada para sexta-feira, dali a 2 semanas. Ha-rin olhou fixamente para a tela, para o rosto de Jin-ho que a encarava. Ele parecia bem, pensou ela, distante. Mais velho, mais curtido, com linhas ao redor dos olhos que sugeriam que ele passara muito tempo semicerrado por causa da luz do sol. Mas ainda era ele. Ainda era o homem que ela amara. Ainda era o homem que ela nunca deixara de amar, mesmo quando tentava se convencer de que o fizera. O que você vai fazer? Min Young perguntou gentilmente. Essa era a questão, não era? O que ela ia fazer? Tinha 2 semanas antes da inauguração da exposição. 2 semanas para decidir se teria coragem de vê-lo novamente, de lhe dizer que recebera a carta, que sentia o mesmo, que sempre sentira o mesmo. 2 semanas para decidir se 5 anos de distância poderiam ser superados
ou se algumas coisas estavam quebradas demais para serem consertadas. Mas, mesmo enquanto pensava nisso, ela sabia a resposta. Claro que o veria. Claro que o encontraria e lhe contaria tudo o que deveria ter dito 5 anos atrás. Porque Min Young estava certa sobre o que escrevera na carta. Nenhum dos dois fora corajoso 5 anos antes. Ambos haviam escolhido a segurança em vez do risco, o orgulho em vez da vulnerabilidade. Mas talvez, apenas talvez, pudessem ser corajosos agora. Talvez não fosse tarde demais, afinal. O dia escolar passou num piscar de olhos. Ha-Rin dava aulas no piloto automático, com a mente em outro lugar, mesmo enquanto discutia poesia, temas e recursos literários. Seus alunos provavelmente notaram que ela estava distraída, mas foram gentis o suficiente para não comentar. Ou talvez estivessem apenas aliviados por terem um dia tranquilo. Ela lhes deu um tempo para leitura independente e sentou-se à sua mesa, a carta queimando em sua mochila, o rosto de Jin-Ho do site gravado em sua mente. Quando o último sinal tocou e os alunos saíram, Ha-Rin ficou para trás. Ela pegou a carta novamente e a leu pela 3ª vez naquele dia, encontrando um novo significado em cada frase, uma nova evidência do amor que haviam compartilhado e perdido. E então ela pegou um caderno, o tipo que usava para seus próprios escritos, as cartas que nunca enviava, e começou a escrever. Ela escreveu para Jin-Ho, mesmo sem saber se algum dia lhe mostraria as palavras. Escreveu sobre os últimos 5 anos, sobre como fingir a seguir em frente, mas na verdade estava apenas se mantendo à tona. Escreveu sobre a solidão, o arrependimento, os "e se" que a assombravam. Escreveu sobre como se convencera de que deixá-lo ir tinha sido a coisa certa, a coisa mais madura, quando na verdade tinha sido apenas a coisa mais covarde. Escreveu sobre quantas vezes quase tentara encontrá-lo online, para entrar em contato, mas se contera por medo de parecer desesperada ou patética. E ela escreveu sobre o amor, sobre como ele a aterrorizava, aquela profundidade de sentimento, a vulnerabilidade que ele exigia. Sobre como ela nunca amara ninguém do jeito que o amava, antes ou depois. Sobre como ela construíra sua vida em torno do vazio que ele deixara, organizando tudo cuidadosamente para não ter que sentir todo o peso da ausência dele. Sobre como ela se tornara alguém que ensinava aos outros sobre o poder das palavras e das histórias, mas não conseguia encontrar as palavras para expressar sua própria história, não conseguia ser corajosa o suficiente para escrever seu próprio final. As palavras jorraram dela, preenchendo página após página. Foi catártico de uma forma que ela não esperava, como abrir uma ferida que estava inflamada há anos. Ela escreveu até sentir cãibra na mão, até a luz do lado de fora da janela ficar dourada com a aproximação do pôr do sol, até Min Young bater à porta para ver como ela estava. "Ainda está aqui?" perguntou Min Young, colocando a cabeça para dentro. "Achei que você já tivesse ido embora há horas." Ha-Rin ergueu os olhos, surpresa ao ver quanto tempo havia passado. "Eu estava escrevendo", disse ela, apontando para o caderno. Min Young entrou e sentou-se em uma das carteiras dos alunos. "Você está bem? Fiquei preocupada com você o dia todo." "Não sei", admitiu Ha-Rin. "Sinto como se estivesse em choque, como se a qualquer momento eu fosse acordar e perceber que tudo isso foi um sonho. Jin-Ho não pode realmente ter voltado para Seul. Aquela carta não pode existir. Parece muito com algo saído de uma história. Mas é real", disse Min Young gentilmente. "Ele está aqui. Ele escreveu aquela carta. E você tem uma escolha a fazer. Vai deixar passar mais 5 anos ou vai ser corajosa?" Ha-Rin fechou o caderno. "Quando você se tornou tão sábio?" "Eu sempre fui sábia. Você só não estava me ouvindo." Min Young sorriu. "Mas falando sério, Ha-Rin, eu vi você carregar essa dor por 5 anos. Eu vi você tentar seguir em frente, namorar outras pessoas, se convencer de que é feliz. Mas também vi a sua cara quando acha que ninguém está olhando. O jeito como você fica com essa expressão distante e triste, o jeito como você ainda toma café do jeito que ele te ensinou, o jeito como você guarda o livro favorito dele na sua estante mesmo sem nunca tê-lo lido." Ha-Rin sentiu os olhos se encherem de lágrimas novamente. "Não sei como fazer isso. Não sei como ser vulnerável."
E se eu contar tudo a ele e ele seguir em frente? E se a carta fosse apenas um encerramento para ele, uma maneira de resolver as pontas soltas antes que ele deixe Seul novamente? E se não fosse? Retrucou Min Young. E se ele estiver tão assustado quanto você? E se ele estiver esperando há 5 anos por algum sinal de que você sentia o mesmo? Você nunca saberá, a menos que tente. Ela estava certa, claro. Ha-Rin passara 5 anos apostando no seguro, e tudo o que isso lhe trouxera foi solidão e arrependimento. Talvez fosse hora de arriscar, de ser a heroína corajosa que ela sempre admirou nos livros que ensinava. Talvez fosse hora de escrever sua própria história de amor, em vez de apenas ler sobre a de outras pessoas. Certo, disse ela finalmente. Certo, vou à exposição, vou falar com ele, vou contar tudo a ele. Min Young sorriu. Essa é a minha garota. Agora vamos sair daqui. Você precisa comer alguma coisa e parar de ficar tão pálida. E precisamos decidir o que você vai vestir nesta exposição, porque você não vai aparecer com suas roupas de professora. Ao saírem da escola juntos, Ha-Rin sentiu algo mudar dentro de si. O quarto trancado, o espaço vazio que ali estivera por 5 anos, estava começando a se abrir. Era aterrorizante, emocionante e avassalador, tudo ao mesmo tempo. Em 2 semanas, ela veria Jin-Ho novamente. Em 2 semanas, tudo mudaria. De novo. As 2 semanas seguintes passaram em um estranho borrão de expectativa e ansiedade. Ha-Rin seguia sua rotina diária, dando aulas, corrigindo provas e fingindo que tudo estava normal, mas por dentro contava os dias, as horas, os minutos até a inauguração da exposição. Tinha pesadelos sobre tudo dar errado, sobre Jin-Ho a rejeitando, sobre descobrir que ele era casado, noivo ou simplesmente não estava mais interessado. Mas também tinha devaneios em que tudo corria perfeitamente, em que eles se abraçavam como se o tempo não tivesse passado, em que os 5 anos de separação se dissipavam e eles continuavam exatamente de onde haviam parado. Min Young a ajudou a comprar um vestido, algo elegante, mas não muito formal, algo que demonstrasse que ela havia seguido em frente e alcançado o sucesso, mas também que ainda se importava, que nunca havia realmente parado de se importar. Elas escolheram um vestido preto simples com detalhes sutis, combinado com o colar que Jin-Ho lhe dera de aniversário anos antes, uma delicada corrente de prata que ela nunca mais usara depois que ele a deixou. Vesti-lo agora parecia significativo, como uma mensagem que ela estava enviando antes mesmo de se falarem. Ela praticava o que diria, ensaiando discursos em frente ao espelho do banheiro. Mas tudo soava errado, dramático demais ou casual demais, raivoso demais ou desesperado demais. Por fim, decidiu que falaria com o coração, diria o que lhe viesse à mente no momento. De qualquer forma, Jin-Ho sempre valorizara a honestidade em vez da eloquência. Na noite anterior à exposição, Ha-Rin não conseguia dormir. Deitou-se na cama, olhando para o teto, imaginando se Jin-Ho também estaria acordado em algum lugar da cidade, também nervoso, também esperançoso e temeroso em igual medida. Pensou na carta, que lera tantas vezes que praticamente a decorara. Pensou em todas as coisas que queria lhe contar, em todas as emoções que reprimira durante 5 anos. E pensou no futuro, na possibilidade de que a noite seguinte pudesse ser o início de algo novo, ou o encerramento definitivo de algo que estivera meio morto por tempo demais. A noite de sexta-feira chegou com céu limpo e uma brisa suave. Ha-Rin dedicou um tempo extra à sua aparência, maquiando-se com mais cuidado do que o habitual, arrumando o cabelo, colocando o vestido e o colar. Min Young veio para dar apoio moral e ajudar com os preparativos de última hora. "Você está linda", disse Min Young, recuando para admirar a amiga. "Ele vai olhar para você e se lembrar exatamente por que se apaixonou por você. Ou ele vai olhar para mim e entrar em pânico", disse Ha-Rin, nervosa. "E se isso for um erro? E se eu estiver prestes a fazer papel de boba?" "Então você será um tolo corajoso", disse Min Young com firmeza. "O que é melhor do que um covarde que nunca tentou." "Agora vamos, o táxi chegou." A galeria em Gangnam era deslumbrante, com paredes brancas, tetos altos e iluminação profissional. Quando Ha-Rin chegou, já havia uma multidão, pessoas bem vestidas bebendo vinho
e examinando as fotografias espalhadas pelo espaço. Ela reconheceu algumas das imagens das contas de Jin-ho nas redes sociais, que ela verificava ocasionalmente ao longo dos anos, quando sua força de vontade falhava. Paisagens do mundo todo, fotos espontâneas de pessoas em vários países, estudos arquitetônicos, fotografia da natureza. Seu trabalho havia amadurecido significativamente. Ela percebeu isso imediatamente. Havia uma confiança e clareza nessas imagens que seus trabalhos anteriores, embora bons, não haviam alcançado. Mas ela não estava lá para admirar a arte. Ela estava lá para encontrar o artista. Ha-Rin se movia pela multidão, com o coração disparado, em busca do rosto familiar de Jin-ho. Ela finalmente o viu, parado perto do fundo da galeria, conversando com um homem mais velho, de terno caro, provavelmente um comprador ou crítico. Jin-ho também usava um terno escuro, parecendo mais formal do que ela jamais o vira. Ele sempre preferira roupas casuais, jeans e camisas confortáveis. Mas ele usava bem o terno, ela tinha que admitir. Parecia bem-sucedido, confiante, como alguém que havia passado 5 anos conquistando o mundo. Como se sentisse o olhar dela, Jin-ho ergueu o olhar. Seus olhares se encontraram do outro lado da sala lotada, e todo o resto pareceu desaparecer. Ela viu a expressão dele mudar, viu choque, esperança e medo se espalharem por seu rosto em rápida sucessão. Por um longo momento, nenhum dos dois se moveu. Apenas se entreolharam, separados por 4 metros e 5 anos, e por todas as palavras que nunca haviam dito. Então Jin-ho se desculpou e começou a caminhar em sua direção. Ha-Rin prendeu a respiração. Era isso. Era o momento para o qual tudo estava se preparando. Ela queria correr, queria desaparecer, queria se proteger da vulnerabilidade daquele momento. Mas se forçou a ficar parada, a encontrá-lo no meio do caminho, a ser corajosa. Ha-Rin, disse ele ao alcançá-la, e só de ouvi-lo dizer seu nome novamente depois de todo esse tempo, seus olhos arderam de lágrimas. Você veio. Recebi sua carta, disse ela, com a voz quase num sussurro. A de 5 anos atrás. Estava na minha carteira na escola há 2 semanas. Não sei como foi parar lá, mas eu a recebi. O rosto de Jin-ho empalideceu. Você leu? Eu pensei que nunca tinha enviado. Não consegui. Carreguei-o por aí durante 5 anos como um idiota, com muito medo de realmente entregá-lo. Mas então, quando voltei para Seul, pensei que talvez... Não sei o que pensei. Que, de alguma forma, entregá-lo a você consertaria tudo. Ou pelo menos lhe contaria a verdade antes de eu partir de novo. De novo? Ha-Rin sentiu o pânico crescer em seu peito. Você está indo embora? A exposição dura 3 semanas. Depois tenho projetos na Europa. Pelo menos esse é o plano. Ele a encarou intensamente. A menos que você me dê um motivo para ficar. A multidão ao redor deles continuava a se movimentar e conversar, alheia ao drama que se desenrolava. Alguém riu por perto. Música tocava suavemente em alto-falantes escondidos. A vida continuava, indiferente ao fato de que o mundo inteiro de Ha-Rin estava equilibrado à beira daquele momento. Eu te amava, disse ela, as palavras saindo sem que ela conseguisse contê-las. 5 anos atrás, quando você foi embora, eu te amei tanto que doeu fisicamente. Mas eu era orgulhosa demais para dizer isso. Tinha medo demais de pedir para você ficar, porque pensei que se você decidisse ir embora de qualquer jeito, isso me destruiria. Então fingi que não me importava, que deixar você ir foi fácil. Mas não foi fácil. Foi a coisa mais difícil que já fiz. E me arrependo disso todos os dias desde então. Os olhos de Jin-ho brilhavam com lágrimas não derramadas. Ha-Rin, eu não terminei, disse ela, ganhando impulso, deixando 5 anos de emoções reprimidas finalmente se libertarem. Passei 5 anos meio viva, cumprindo tarefas, fingindo que estava bem quando, na verdade, eu só estava esperando. Esperando por não sei o quê, um sinal, uma segunda chance, alguma coisa. E então sua carta apareceu, e eu percebi que estava esperando por você. Eu sempre estive esperando por você. Eu nunca deixei de te amar, disse Jin-ho, com a voz rouca de emoção. Nem por um dia sequer. Saí com outras pessoas.
Tentei seguir em frente. Tentei me convencer de que o que tínhamos era apenas um amor de juventude, algo que eu precisava superar. Mas ninguém era você. Ninguém chegou perto. Fotografei o mundo inteiro. Vi coisas incríveis. Conheci pessoas incríveis. Mas cada pôr do sol me fazia pensar em você. Cada lugar lindo me fazia desejar que você estivesse lá para vê-lo comigo. Tenho carregado aquela carta como um talismã, como se, enquanto eu a tivesse, ainda houvesse uma chance. Os dois choravam agora. Nenhum deles se importando com quem os visse. Nenhum deles se importando com nada além um do outro. Os 5 anos de separação, o orgulho, o medo e a falta de comunicação que os mantiveram afastados, tudo isso parecia repentinamente trivial diante do que finalmente estavam dizendo um ao outro. Então, o que fazemos agora? Perguntou Harim. Como resolvemos isso? Jin-Ho estendeu a mão e segurou as mãos dela, com um aperto quente, firme e real. Vamos recomeçar. Seremos honestos desta vez. Não deixaremos que o orgulho ou o medo tomem decisões por nós. Corremos o risco de ser vulneráveis, porque é isso que o amor exige. E a Europa? Seus projetos? Vou cancelá-los. Ou adiá-los. Ou só aceitar projetos em Seul. Não me importo mais com nada disso. Passei 5 anos buscando sucesso e aventura, e tudo isso era apenas uma distração do que eu realmente queria, que era você, que sempre foi você. Harim sentiu como se estivesse flutuando, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Aquilo estava realmente acontecendo. Eles estavam realmente tendo uma segunda chance. Depois de 5 anos de dor, saudade e arrependimento, eles estavam tendo a oportunidade de reescrever sua história. Preciso te contar mais uma coisa, disse Jin-Ho com a expressão séria. A carta chegar até você não foi totalmente acidental. Quer dizer, o método era complicado e envolvia subornar um segurança e possivelmente infringir algumas leis. Mas não foi aleatório. Voltei para Seul planejando te encontrar, te contar tudo. Mas quando cheguei aqui, quando estava na cidade onde você estava, entrei em pânico. E se tivesse passado tempo demais? E se você tivesse seguido em frente? Então pensei que, se eu te entregasse a carta, você pudesse lê-la em particular, decidir o que queria e entrar em contato comigo se estivesse interessado. Foi covardia, eu sei. Eu deveria ter simplesmente aparecido na sua porta ou na sua escola, ou onde quer que você estivesse. Mas acho que velhos hábitos custam a morrer. Continuo sendo o mesmo cara que estava com medo de enviar a carta 5 anos atrás. Mas desta vez você mandou, disse Harim, apertando suas mãos. É isso que importa. Você assumiu o risco. Você me deu a chance de saber a verdade. E estou aqui agora, dizendo que sinto o mesmo. Que sempre senti o mesmo. Eles ficaram ali no meio da galeria, de mãos dadas, olhando um para o outro como se fossem as únicas 2 pessoas no mundo. E talvez naquele momento, fossem mesmo. Talvez todo o resto, todas as outras pessoas, a arte e a cidade além dos muros, tudo se transformasse em ruído de fundo. Talvez fosse isso que o amor fosse. Encontrar alguém que fizesse o resto do mundo ficar em silêncio. Posso te beijar? Jin-Ho perguntou com a voz suave. Sim, disse Harim. Por favor. Ele se inclinou lentamente, dando-lhe tempo para mudar de ideia, para se afastar, para se recolher em segurança. Mas ela não o fez. Ela o encontrou no meio do caminho, ficando na ponta dos pés, e quando seus lábios finalmente se tocaram, foi como voltar para casa. Foi como se 5 anos de inverno tivessem acabado de uma vez. Foi como se tudo tivesse começado. Eles permaneceram na exposição por mais 1 hora, percorrendo as fotografias juntos. Jin-Ho explicava as histórias por trás de cada imagem e Harim via os últimos 5 anos de sua vida expostos em forma visual. Ela conseguia ver a progressão, a forma como sua arte havia evoluído, mas também conseguia ver a solidão que a permeava. Tantas paisagens vazias, tantas fotos de figuras solitárias. Era lindo, mas melancólico, o trabalho de alguém que estava fugindo de algo. Agora consigo ver, disse ela, diante de uma imagem particularmente impressionante de um pôr do sol sobre um deserto, com a silhueta de uma única figura em primeiro plano. Você procurava algo em todos esses lugares.
Mas nunca encontrou, porque o que procurava estava aqui. Eu estava procurando por você, concordou Jin-ho. Mas eu também estava procurando por mim mesmo, pela coragem de voltar, pela compreensão do que realmente importa. Acho que precisei desses 5 anos, por mais dolorosos que tenham sido. Eu precisava ver o mundo para entender que o mundo não importava tanto quanto a pessoa que eu amava. Eles saíram juntos da galeria quando ela estava fechando, caminhando para a noite de Seul. A cidade fervilhava de luzes e sons, carros passando em alta velocidade, pessoas correndo de um lado para o outro, indo e voltando de seus destinos. Era a mesma cidade em que Ha-rin morava há anos, as mesmas ruas pelas quais caminhava todos os dias, mas tudo parecia diferente agora. Mais brilhante, mais vívido, mais cheio de possibilidades. Para onde vamos agora? Ela perguntou enquanto eles estavam na calçada, ainda de mãos dadas como adolescentes com medo de se soltar. Não sei, admitiu Jin-ho. Acho que vamos descobrir juntos. Era o que deveríamos ter feito 5 anos atrás. Não podemos mudar o passado, disse Ha-rin. Mas talvez possamos aprender com ele. Talvez possamos ser melhores desta vez. Quero ser melhor, disse Jin-ho com sinceridade. Quero ser corajoso o suficiente para lutar por você, para ficar mesmo quando as coisas ficarem difíceis, para me comunicar em vez de fugir. Quero construir uma vida com você, Ha-rin. Não algum dia, não eventualmente, mas agora. Desperdicei 5 anos. Não quero desperdiçar mais um dia. Caminharam juntos por Gangnam, conversando sobre tudo e sobre nada. 5 anos de experiências para recuperar, mas também sobre silêncios confortáveis, a companhia fácil de pessoas que se conheciam profundamente. Tomaram café em um café noturno, sentados perto da janela, observando a cidade. Conversaram sobre seus empregos, suas famílias, seus sonhos. Conversaram sobre o passado, examinando-o com nova honestidade, vendo todos os lugares onde cometeram erros, onde o medo guiou suas escolhas. E conversaram sobre o futuro, esboçando timidamente como ele poderia ser. Jin-ho poderia se estabelecer em Seul, assumir projetos locais e viajar apenas ocasionalmente. Ha-rin poderia continuar lecionando, talvez escrever mais, talvez finalmente se dedicar ao romance que sempre falara em escrever, mas nunca começara. À medida que a noite avançava e o café começava a fechar, eles acompanharam Ha-rin de volta ao seu apartamento em Mapo. Era o mesmo apartamento em que ela havia morado 5 anos antes, o lugar onde Jin-ho havia se despedido, onde cometeram o erro de se separarem. Mas agora, do lado de fora do prédio, tudo era diferente. Você quer subir? Perguntou Ha-rin. Podemos conversar mais, ou não conversar. Só ficarmos juntos. Jin-ho sorriu. Eu adoraria. Mas acho que devo voltar para o meu hotel hoje à noite. Não porque não queira ficar, mas porque quero fazer isso direito. Quero aproveitar o nosso tempo, construir algo sólido, não simplesmente nos precipitarmos porque estamos emocionados e nostálgicos. Ha-rin assentiu, respeitando o raciocínio dele, mesmo que parte dela quisesse protestar, quisesse se agarrar a ele e nunca mais soltá-lo. Você tem razão. Temos tempo. Todo o tempo do mundo. Te ligo amanhã, prometeu Jin-ho. Vamos tomar café da manhã, ou almoçar, ou jantar, ou os 3, o que você quiser. Todos os 3 parecem bons, disse Ha-rin, sorrindo. Tenho 5 anos de refeições para compensar. Eles se despediram com um beijo lento e doce, uma promessa de que mais estava por vir. E então Jin-ho entrou em um táxi e desapareceu na noite de Seul, deixando Ha-rin parada na calçada, com o coração transbordando pela primeira vez em anos. Ela subiu para o seu apartamento, até a janela onde havia ficado tantas noites observando a cidade, sentindo-se sozinha. Mas naquela noite, a solidão havia desaparecido. Naquela noite, ela olhou para Seul e viu possibilidades em vez de vazio. Ela viu um futuro em vez de apenas um presente sem fim. A carta que dera início a tudo estava em sua bolsa. Ela a puxou mais uma vez, lendo as palavras de Jin-ho de 5 anos atrás. Maravilhada com o fato de terem chegado ali, de que, de alguma forma, contra todas as probabilidades, haviam encontrado o caminho de volta um para o outro. Algumas histórias, pensou ela,
não terminam quando você pensa que terminam. Algumas histórias apenas pausam, esperando o momento certo para continuar. Algumas despedidas são, na verdade, apenas intervalos. E algumas cartas, mesmo aquelas que chegam com 5 anos de atraso, podem mudar tudo. Ela pegou o seu caderno, aquele onde havia escrito sua própria carta para Jin-ho, com todas as coisas que queria dizer. Amanhã, decidiu, entregaria a ele. Ele fora corajoso o suficiente para lhe mostrar seu coração. Ela poderia fazer o mesmo. Ha-rin olhou para a cidade mais uma vez, para as luzes refletidas nas ruas molhadas, para as montanhas recortadas contra o céu noturno. E sorriu. Sorriu de verdade, pela primeira vez em 5 anos. Porque agora sabia de algo que não sabia antes. Sabia que valia a pena lutar pelo amor. Sabia que vulnerabilidade não era fraqueza, mas força. Sabia que algumas coisas, algumas pessoas, valiam o risco de se machucar. A manhã seguinte chegou com a luz dourada do sol entrando pelas janelas, o tipo de luz outonal perfeita que fazia tudo parecer uma pintura. Ha-rin acordou cedo, não porque o despertador tivesse tocado, mas porque estava animada demais para dormir. Pela primeira vez em 5 anos, acordou com esperança, em vez da habitual dor maçante da solidão. Preparou café, cantarolando baixinho, e pegou o caderno com a carta para Jin-ho. Relendo-a, acrescentou mais algumas linhas, tentando capturar a imensa gratidão que sentia por terem recebido aquela segunda chance. O telefone dela vibrou com uma mensagem de Jin-ho. Bom dia. Você está acordada? Eu disse que ligaria, mas não pude esperar. Posso te ver agora? Estou em um café perto da sua casa. Ha-rin riu da impaciência dele, sentindo a mesma urgência. Ela respondeu imediatamente. Me dê 20 minutos. Preciso parecer uma humana funcional. Ela se arrumou rapidamente, vestindo roupas confortáveis, com o cabelo ainda úmido do banho rápido. Pegou o caderno com a carta e guardou-o cuidadosamente na bolsa. Era isso. Eles estavam realmente fazendo aquilo, realmente tentando de novo, realmente escolhendo um ao outro em vez do medo. O café que Jin-ho mencionara era um lugarzinho por onde ela passava todos os dias a caminho do metrô, mas nunca tinha entrado. Era o tipo de lugarzinho de bairro que parecia comum por fora, mas provavelmente era o lugar favorito de alguém no mundo. Ao entrar, viu Jin-ho imediatamente, sentado perto da janela com 2 xícaras de café já na mesa, a câmera ao lado. Ele olhou para cima quando a campainha da porta tocou, e seu rosto se transformou em um sorriso que fez o coração dela disparar. Você é linda, disse ele quando ela se aproximou, levantando-se para puxar a cadeira. Acho que não te disse isso o suficiente quando estávamos juntos antes, mas você sempre foi. Ha-rin sentiu-se corar, desacostumada a elogios tão diretos. O antigo Jin-ho era mais reservado com suas afeições, demonstrando seu amor por meio de ações em vez de palavras. Esta versão parecia determinada a dizer tudo o que guardava há 5 anos. Você também não está tão mal, disse ela, acomodando-se na cadeira. Embora pareça cansado, não dormiu? Não muito, admitiu Jin-ho. Fiquei pensando em tudo, em nós. Em como as coisas poderiam ter sido diferentes se eu tivesse sido honesto 5 anos atrás. Em quanto tempo desperdiçamos? Não podemos pensar assim, disse Ha-rin, estendendo a mão sobre a mesa para segurar a dele. Se passarmos o tempo todo lamentando o passado, sentiremos falta do presente. E o presente é muito bom, não acha? Jin-ho apertou a mão dela, o polegar traçando círculos na palma dela. É melhor do que bom. É tudo o que eu queria há 5 anos. Ele fez uma pausa, parecendo nervoso. Mas tenho uma coisa para te contar. Algo que eu provavelmente deveria ter mencionado ontem à noite. Mas fiquei tão emocionado ao te ver que esqueci. Ha-rin sentiu uma pontada de ansiedade. O que foi? A exposição, disse Jin-ho. Não é uma mostra comum. É, na verdade, uma retrospectiva dos meus 5 anos de viagens. E tem uma seção no final que ainda não mostrei a ninguém. A galeria quis incluí-la como uma surpresa para os críticos e compradores. São só fotos suas, ou de lugares que me lembravam de você. Coisas que fotografei ao longo dos anos quando sentia sua falta.
Chamei-a de a distância entre nós. Não tinha certeza se você algum dia a veria, mas eu precisava criá-la mesmo assim. Eu precisava reconhecer o que havia perdido. Ha-Rin sentiu lágrimas arderem nos olhos. Você fez arte sobre sentir minha falta? Eu fiz arte sobre amar você, corrigiu Jin-Ho gentilmente. Sobre o fato de que, não importava o quão longe eu viajasse, você sempre estava lá. Em cada pôr do sol que me lembrava das noites que passávamos no seu terraço. Em cada livraria que me fazia pensar em como você conseguia passar horas olhando livros sem comprar nada. Em cada xícara de café que eu tomava sozinho, desejando que você estivesse lá para compartilhar. Você era meu fantasma, Ha-Rin. O lindo fantasma que assombrou cada momento dos últimos 5 anos. Ela estava chorando agora, incapaz de conter as lágrimas. Eu quero ver a parte sobre mim. Quero ver como você me viu, como se lembrou de mim. A galeria abre às 10, disse Jin-Ho, olhando o relógio. Temos 1 hora, mas tem uma coisa que preciso saber primeiro. Ontem à noite, você disse que me amava no passado. Ainda ama? Quer dizer, eu sei que faz só 1 noite, e talvez seja cedo demais para perguntar, mas preciso saber se o que estamos construindo aqui é real ou se é apenas nostalgia, apenas o conforto de algo familiar. Ha-Rin respirou fundo, reunindo coragem. Este era o momento da honestidade, da vulnerabilidade, de todas as coisas em que haviam falhado antes. Eu nunca parei de te amar, Jin-Ho. Mesmo quando tentei, mesmo quando namorei outras pessoas e disse a mim mesma que estava seguindo em frente, você sempre esteve lá no fundo da minha mente, no canto do meu coração. Eu comparava cada homem com você e todos eles ficavam aquém. Eu comparava cada momento de felicidade com a felicidade que sentia com você e nunca foi exatamente a mesma. Então, sim, eu ainda te amo. Eu te amo agora, neste momento, neste café, com um café horrível e a luz da manhã e 5 anos de luto e esperança, tudo misturado. Eu te amo. Jin-Ho levantou-se abruptamente, contornou a mesa e a puxou para seus braços. Ficaram ali no meio do café, abraçados, chorando e rindo ao mesmo tempo, enquanto outros clientes, com muito tato, fingiam não notar. Era tudo bagunçado, público e perfeito. Não vou deixar você ir de novo, disse Jin-Ho em seu cabelo. Não me importa o que aconteça, quais obstáculos surjam, quais medos tentem me fazer fugir. Estou escolhendo você, todos os dias, pelo resto da minha vida. Se você me aceitar, eu vou te ter, disse Ha-Rin, afastando-se para encará-lo. Eu vou escolher você também. Nós vamos escolher um ao outro. É assim que funciona, certo? Continuamos nos escolhendo mesmo quando é difícil. Eles caminharam juntos até a galeria de mãos dadas, conversando sobre tudo e sobre nada. Jin-Ho contou a ela sobre suas viagens, sobre os lugares que visitou e as pessoas que conheceu. Contou a ela sobre as vezes em que quase voltou para casa, quase comprou uma passagem de avião de volta para Seul só para ver se ela estava bem. Contou a ela sobre os relacionamentos que tentou ter, conexões breves que nunca se desenvolveram em nada significativo porque ele ainda estava apaixonado por outra pessoa. Ha-Rin também lhe contou sobre seus anos, sobre a rotina que havia construído para se manter ocupada, sobre os alunos que havia ensinado e as pequenas alegrias que havia encontrado em seu trabalho. Contou-lhe sobre as cartas que havia escrito, mas nunca enviado, dezenas delas, talvez centenas, todas endereçadas a ele em sua mente. Contou-lhe sobre as noites em que não conseguia dormir, acordada, imaginando onde ele estava, se estava seguro, se algum dia pensaria nela. Nós dois somos idiotas, disse Jin-Ho carinhosamente. Passamos 5 anos sofrendo um pelo outro, quando poderíamos ter sido honestos e estar juntos. Somos humanos, corrigiu Ha-Rin. Cometemos erros, mas estamos corrigindo-os agora. A galeria estava silenciosa quando eles chegaram, ainda não aberta ao público. O diretor reconheceu Jin-Ho e os deixou entrar, claramente curioso sobre a identidade de Ha-Rin, mas educado demais para perguntar diretamente.
Jin-ho a conduziu pelo conhecido espaço expositivo, passando pelas fotografias que ela vira na noite anterior, até uma sala menor nos fundos, que havia sido fechada durante a abertura. É isso aí, disse ele com a voz nervosa. Ainda não mostrei pra ninguém. Você é a primeira. Estou apavorado, na verdade. E se você odiar? E se for demais, obsessivo demais? Jin-ho, disse Ha-rin gentilmente. Só me mostre. Ele abriu a porta. O cômodo era menor que a galeria principal, mais intimista, com uma iluminação suave que dava a sensação de entrar em um santuário. E em todas as paredes havia fotografias de Ha-rin, ou melhor, fotografias sobre Ha-rin. Havia algumas fotos reais dela de antes de ele partir, fotos espontâneas que ele havia tirado durante o relacionamento deles. Ha-rin lendo perto de uma janela, a luz refletindo em seus cabelos. Ha-rin rindo de alguma coisa, com o rosto todo transbordando de alegria. Ha-rin dormindo, tranquila e despreocupada. Mas a maioria das fotografias era mais abstrata. Uma cadeira vazia em um café em Paris. Uma livraria em Barcelona com a silhueta de uma mulher que poderia ser Ha-rin vista de trás. Uma única xícara de café sobre uma mesa em Tóquio, com o vapor subindo na luz da manhã. Uma janela em Praga que parecia exatamente a janela do apartamento de Ha-rin, com a mesma vista dos telhados e do céu. Eu não conseguia parar de te ver, explicou Jin-ho, com a voz baixa enquanto Ha-rin se movia de imagem em imagem, absorvendo tudo. Onde quer que eu fosse, lá estava você. Ou havia o espaço vazio onde você deveria estar. Comecei a fotografar essa ausência, essa saudade. Virou uma obsessão, sinceramente. Minha maneira de te manter comigo, mesmo que você não estivesse realmente lá. Ha-rin parou diante de uma imagem particularmente impressionante. Era um pôr do sol sobre um deserto, com uma luz dourada se espalhando pelas dunas de areia, e em primeiro plano, quase invisível, estava a própria sombra de Jin-ho. Esta, disse ela. Conte-me sobre esta. Marrocos, disse Jin-ho, aproximando-se dela. Eu estava a trabalho, fotografando paisagens para uma revista de viagens. Eu já estava fora havia cerca de 1 ano. Era pôr do sol, a luz estava perfeita, e eu estava ali pensando em como você teria adorado essa vista. Você sempre amou o pôr do sol. Eu conseguia imaginar você ao meu lado, apontando os diferentes tons de laranja e rosa, provavelmente citando algum poeta de quem eu nunca tinha ouvido falar. E percebi que estava mais interessado no espaço vazio ao meu lado do que na bela vista à minha frente. Então, virei a câmera e fotografei minha própria sombra, sozinho no deserto. Tecnicamente, não é uma ótima fotografia. A composição está errada, o foco não está muito certo. Mas é sincero. Foi como me senti por 5 anos, como uma sombra de mim mesmo, incompleto sem você. Ha-rin se virou para ele, com lágrimas escorrendo pelo rosto novamente. Você realmente nunca deixou de me amar. Como eu poderia? Jin-ho disse simplesmente. Você é o amor da minha vida, Ha-rin. Eu sabia disso quando estávamos juntos, e sei agora. Só queria ter tido coragem de dizer isso naquela época. Eles passaram mais 1 hora naquele pequeno quarto, Jin-ho explicando cada fotografia, Ha-rin fazendo perguntas, chorando e ocasionalmente rindo de suas histórias. Era como vivenciar seus 5 anos de ausência de forma condensada, vendo toda a solidão, a beleza e a saudade expostas visualmente. Quando retornaram à galeria principal, Ha-rin sentiu que entendia algo profundo. Ambos viviam vidas paralelas de luto, ambos carregando o mesmo peso da perda, ambos acreditando estarem sozinhos em sua dor, mas nunca estiveram. Sentiam falta um do outro simultaneamente, amavam-se à distância, esperavam sem saber que ambos esperavam. Eu também tenho algo para você, disse Ha-rin enquanto saíam da galeria, caminhando em direção ao sol do fim da manhã. Não tão elaborado quanto uma sala inteira de fotografias, mas é o meu coração no papel. Ela pegou o caderno, um pouco nervosa agora. Tenho escrito cartas para você há 5 anos, cartas que nunca enviei, e depois que li a sua, escrevi mais uma. Quero que você a receba. Quero que saiba que não estava sozinha. Eu também estava com saudades. Eu também estava te amando. Eu também estava esperando.
Jin-ho pegou o caderno com reverência, como se fosse algo precioso e frágil. Posso ler agora? Sim, mas talvez em algum lugar privado. Acho que não consigo suportar ver você lendo em público. Posso morrer de vergonha, de ansiedade, ou de ambos. Eles voltaram para o hotel de Jin-ho, um lugar luxuoso em Gangnam, com janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Ha-rin sentou-se no sofá enquanto Jin-ho lia, observando seu rosto mudar ao absorver suas palavras. Ela havia despejado tudo naquela carta, 5 anos de emoção destilados em páginas de confissões, desculpas e amor. Ela havia escrito sobre o erro que cometera ao deixá-lo ir, sobre o orgulho que a impedira de admitir que precisava dele, sobre as inúmeras vezes em que quase estendera a mão, mas se contera. Ela havia escrito sobre o vazio que a ausência dele criara, sobre como o mundo parecia menos colorido, menos interessante, menos vivo sem ele. E ela havia escrito sobre esperança, sobre a esperança frágil e aterrorizante de que talvez pudessem tentar novamente, talvez pudessem construir algo mais forte desta vez, talvez pudessem aprender com seus erros e criar algo belo a partir dos destroços de sua primeira tentativa. Quando Jin-ho terminou de ler, pousou o caderno cuidadosamente e olhou para ela com os olhos cheios de emoção. Nós dois somos uns idiotas, disse ele, mas estava sorrindo. Perdemos tanto tempo com medo quando deveríamos ter sido honestos. Estamos sendo honestos agora, apontou Ha-rin. Antes tarde do que nunca, certo? Jin-ho a puxou para os braços e eles se sentaram no sofá, abraçados, finalmente verdadeiramente juntos após 5 anos de separação. Estou cancelando meus projetos na Europa, disse Jin-ho decidido. Vou ficar em Seul. Vou ficar com você. Não me importo com as implicações na carreira, nem com o dinheiro, nem com nada disso. Nada disso importa se eu estiver sozinho. Não cancele tudo, disse Ha-rin, afastando-se para encará-lo. Mantenha alguns projetos. Viaje quando precisar. Mas volte para casa, para mim. É tudo o que peço. Não desista dos seus sonhos por mim. Apenas garanta que eu faça parte deles desta vez. Você quer que eu viaje? Jin-ho pareceu surpreso. Quero que você seja feliz, esclareceu Ha-rin. E a fotografia te faz feliz. Ver o mundo te faz feliz. Não quero ser aquela coisa que corta suas asas. Só quero ser o lugar para onde você volta. E talvez, às vezes, se você quiser companhia, eu possa ir com você. Nunca viajei de verdade. Passei a vida inteira em Seul, na minha pequena rotina segura. Talvez esteja na hora de eu conhecer um pouco do mundo também. O rosto de Jin-ho se iluminou. Você viajaria comigo? Mesmo odiando voar? Eu não odeio voar. Só fico nervosa com isso. Mas eu ficaria nervosa em qualquer lugar sem você a esta altura. Pelo menos num avião, você estaria lá. Ela sorriu. Além disso, eu dou aulas de literatura. Já li sobre todos esses lugares, mas nunca os vi. Talvez fosse legal visitar alguns dos lugares sobre os quais dou aulas. Poderíamos começar aos poucos, disse Jin-ho, animado, já planejando. Um fim de semana em Jeju para ver se você gosta de viajar. Depois, talvez o Japão, já que é perto. Depois, se você estiver gostando, podemos ir mais longe. Tenho um projeto na Itália na próxima primavera. Imagine dar aulas de literatura italiana depois de já ter visitado Veneza, Florença e Roma. Ha-rin riu do entusiasmo dele. Ok, não vamos planejar o futuro inteiro agora. Vamos nos concentrar apenas no hoje, neste momento. No fato de que estamos aqui juntos e podemos recomeçar. Recomeçar, repetiu Jin-ho, gostando do som. Uma nova vida, um novo começo. Não completamente limpos, disse Ha-rin. Ainda temos todas as nossas memórias, boas e ruins. Ainda temos 5 anos de crescimento e mudança que aconteceram separadamente. Não somos as mesmas pessoas que éramos. E tudo bem. Talvez sejamos pessoas melhores agora. Talvez precisássemos desses 5 anos para descobrir quem éramos individualmente antes de podermos ficar juntos. Jin-ho pensou nisso, na pessoa que ele tinha sido 5 anos antes. Jovem, ambicioso, mas também inseguro e com medo de compromisso. Ele tinha fugido para a Europa, não apenas pela oportunidade de emprego, mas porque parte dele estava aterrorizada com a profundidade de seus sentimentos por Ha-rin,
com o que significaria escolher o amor em vez da aventura. Ele tinha passado 5 anos aprendendo que a aventura sem amor era vazia, que o sucesso sem alguém com quem compartilhá-lo não tinha sentido. Ele tinha crescido, aprendido o que realmente importava, e agora ele estava pronto. Pronto para ser a parceira que Ha-Rin merecia, pronto para fazer o trabalho duro de manter um relacionamento, pronto para escolhê-la todos os dias. Não vou estragar tudo de novo, disse ele, sério. Não vou deixar o medo tomar minhas decisões. Não vou fugir quando as coisas ficarem difíceis. Vou ficar, lutar, me comunicar e ser vulnerável, mesmo quando for desconfortável, porque perder você uma vez já foi o suficiente. Nunca mais quero me sentir assim. Nós dois vamos errar às vezes, disse Ha-Rin, realista. Somos humanos. Teremos discussões, mal-entendidos e momentos de dúvida. Mas vamos superá-los. Essa é a diferença desta vez. Não vamos desistir só porque as coisas ficam difíceis. Eles passaram o resto do dia juntos, conversando, planejando e simplesmente estando na presença um do outro. Almoçaram em um restaurante em Itaewon, caminharam de mãos dadas pelo Parque Namsan, tiraram fotos engraçadas juntos que Jin-Ho prometeu imprimir e emoldurar. Agiram como adolescentes em um primeiro encontro, eufóricos, nervosos e completamente absortos um no outro. Mas também tinham a sabedoria de adultos que vivenciaram a perda, que entendiam que o amor era precioso e frágil, e que era preciso esforço para mantê-lo. À medida que a noite se aproximava e o céu adquiria as cores do pôr do sol, Jin-Ho levou Ha-Rin a mais um lugar. O terraço de seu hotel, que tinha um pequeno jardim acessível aos hóspedes. Seul se estendia abaixo deles em todas as direções, milhões de luzes começando a brilhar à medida que a escuridão caía. As montanhas eram silhuetas contra o céu roxo, e o rio Han brilhava como uma fita escura. Isso me lembra do seu terraço, disse Jin-Ho, onde costumávamos assistir ao pôr do sol juntos. Senti falta disso. Senti sua falta. Estou aqui agora, disse Ha-Rin, encostando-se nele, e não vou a lugar nenhum. Eles ficaram ali enquanto a escuridão caía. A cidade se transformava em uma constelação de luzes. O ar esfriava o suficiente para Jin-Ho enrolar sua jaqueta nos ombros de Ha-Rin. E naquele momento, juntos, contemplando a cidade que fora o cenário tanto de sua felicidade quanto de sua tristeza, fizeram uma promessa silenciosa, de serem corajosos, de serem honestos, de escolherem um ao outro, de construírem algo duradouro a partir das ruínas do que haviam perdido. Algumas histórias, pensou Ha-Rin, não terminam quando você pensa que terminam. Elas apenas pausam, esperando que os personagens cresçam o suficiente para lidar com o próximo capítulo. Ela e Jin-Ho precisaram de 5 anos separados para entender o que tinham juntos. Precisaram de distância para apreciar a proximidade, de perda para valorizar o amor, de separação para escolher o reencontro. Tinha sido doloroso, sim. Tinham sido os 5 anos mais difíceis da sua vida. Mas talvez também tivesse sido necessário. Talvez estivessem finalmente prontos um para o outro agora, de uma forma que nunca tinham estado antes. A carta que Jin-Ho escrevera 5 anos antes, mas nunca enviara, finalmente chegara a ela. Não pelo correio, não pelos meios convencionais, mas pela persistência, pelo destino e pela recusa em desistir de algo belo. Chegara tarde, mas na hora certa. E mudara tudo, assim como as palavras escritas tantas vezes faziam. Porque Ha-Rin era professora de literatura e conhecia o poder da linguagem, a forma como as palavras certas no momento certo podiam transformar uma vida. A carta de Jin-Ho fora essas palavras certas. Ela rompera 5 anos de muros, orgulho e medo. Dera-lhes permissão para tentar novamente. E agora, ali estavam eles, juntos num terraço em Seul, escrevendo um novo final para a sua história. Ou talvez nem um final. Talvez apenas um novo começo, o início de algo que duraria desta vez, que resistiria às tempestades, à distância e a todos os desafios que a vida inevitavelmente trazia. Porque eles estavam escolhendo isso. Eles estavam escolhendo um ao outro. E essa escolha, feita com intenção, coragem e amor, faria toda a diferença. Eu te amo, disse Jin-Ho na escuridão,
com a voz clara e segura. Eu te amo, Yoon Ha-rin. Estou dizendo isso em voz alta para que não haja dúvidas, confusão ou espaço para mal-entendidos. Eu te amo e vou continuar te amando pelo resto da minha vida. Eu também te amo, respondeu Ha-rin com a voz igualmente segura. Eu te amo, Jin-ho. Estou escolhendo você. Hoje, amanhã e todos os dias depois disso, enquanto você me tiver. Para sempre, então, disse Jin-ho, puxando-a para mais perto. Eu terei você para sempre. E naquele momento, com as luzes da cidade se espalhando abaixo deles como uma promessa, com o futuro incerto, mas esperançoso, com 5 anos de dor finalmente transformados em sabedoria, ambos entenderam algo fundamental. Que o amor não era sobre o momento perfeito ou circunstâncias ideais. Era sobre aparecer, ser honesto, ficar quando as coisas ficavam difíceis. Era sobre escolher alguém repetidamente, não apenas nos momentos fáceis, mas também nos difíceis. Era sobre escrever cartas mesmo quando você tem medo de enviá-las. Era sobre voltar mesmo quando você tem medo da rejeição. Era sobre correr riscos, ser vulnerável, esperar que talvez, apenas talvez, a pessoa que você ama te ame de volta tanto quanto você. E eles se amavam. Eles se amavam tanto quanto. Sempre se amaram. Só precisaram de 5 anos e uma carta para finalmente admitir: